Boa noite a todos, meus amigos, meus irmãos de caminhada, os nossos estudantes e nós mesmos que estudamos, né? Hoje nós estamos na 22ª aula, que vai nos falar sobre a ressurreição no Evangelho e os milagres de Jesus relacionados ao fenômeno da natureza. Então, para iniciar essa aula, eu peço que Jesus nos envolva, nos trazendo tranquilidade, paz, e que eu consiga fazer com que todos nós estudamos um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa que nos abrange, nos acalma e está aí para todos nós caminharmos juntos. E dando continuidade a essas aulas, então hoje na parte A nós vamos ver a ressurreição do Evangelho. Na ressurreição do Evangelho, meus irmãos, o Espiritismo nos traz que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 8, nos mostra a importância da obediência e da resignação, duas virtudes essenciais para que nos levem, respectivamente, ao consentimento da razão e do coração. Então, quando a gente fala dessas duas virtudes, né, que está conosco e caminha ao nosso lado e que a gente tem que estar sempre pensando, analisando, a gente não pode agir só com a razão, a gente não pode agir só com o coração, já nos leva a um exemplo vivo, né? Essas duas virtudes, e ele tinha todas as virtudes e essa também, essas duas também. Já nos mostra o Mestre Jesus, né? Um exemplo vivo disso. E ele tinha tudo e um pouco mais. E é o exemplo que nós devemos seguir. Porque aqui ele era dono de uma obediência, uma resignação, e ao falar com as pessoas, ele conseguia deixar que as leis da natureza e as leis de Deus, que a gente sabe muito bem que é essa que nós temos que seguir, caminhasse normalmente e sempre orientando as pessoas que estavam ao seu lado, com toda a tranquilidade necessária, usando sempre as palavras certas, na hora certa, né? Se ele não precisasse falar, o exemplo vivo dele, a moral que ele tinha, que ele tem, fazia com que todo mundo entendesse. Então, é esse exemplo que nós temos que seguir, o Mestre amado Jesus, né? Seguir os passos dele, nessa obediência e nessa resignação. Trazer isso conosco e seguir a nossa vidinha, né? O termo ressurreições, vamos ver o que diz a doutrina espírita sobre ressurreição no Evangelho. A doutrina espírita, ela traz para nós várias histórias bíblicas que, com o estudo e a ciência caminhando, o estudo da história e a ciência, né, caminhando lado a lado, nós fomos chegando a determinadas conclusões. E a ciência sempre está para nos amparar.
Só que na época que Jesus andou na Terra, a ciência não era a ciência que é hoje, né? Então, assim, o que aconteceu? Ao longo e ao passar do tempo, a ciência foi mostrando para nós que tudo que era milagres, que a Bíblia traz para nós como maravilhas, né? Que não, que isso faz parte da rotina do ser humano e que nós precisamos ver dentro de um olhar mais cauteloso, ver o que é que realmente tinha acontecido, né? E naquela época não tinha como saber. Então a Bíblia traz para nós a história da filha do Jairo e traz também a história do filho da viúva Naim, traz a ressurreição de Lázaro, a volta de Lázaro da letargia e da catalepsia. Então, todas essas histórias na Bíblia é considerada milagres. Só que Jesus já sabia que aquela pessoa estava letárgica ou estava paralisada ali. E é por isso que em cada uma dessa história ele fala, aos olhos dos homens, todos estavam mortos. E ele fala, levanta-te e anda. Ele tira eles dessa situação de estar neutralizados, parados. A questão do Livro dos Espíritos 422, ela mostra para nós que essa situação de letárgico ou você está com a catalepsia, na época não se tinham os instrumentos que se tem hoje dentro da medicina para saber se a pessoa realmente tinha morrido, se os órgãos não estavam mais funcionando, né? E na questão 422 nos fala que quando você está nesse estado, a sua mente, existe uma frouxidão do seu espírito com o seu corpo, mas a sua mente está captando tudo que está ao redor e você não consegue falar. E Jesus, ele via tudo isso. Por isso que ele disse para a irmã do Lázaro, ele está vivo, ele vai sair daí. Vamos arrastar essa pedra. Então, no nosso livro tem as histórias de cada um, né? E hoje em dia a gente já não passa por essa situação mais, né? Tanto é que às vezes as pessoas entram em coma e os médicos aguardam. Ai, nós estamos esperando ela voltar do coma. Por quê? Porque há necessidade do organismo reagir. E quantas histórias a gente já ouviu de pessoas que estavam em coma, ficou dias e de repente voltou, né? Então, era esta situação. Só que Jesus, com os bons olhos que tinha, sabia de tudo isso, né? E não dava para ele falar para o povo da época, como até para nós hoje em dia, quantos de nós ainda acreditamos em milagres, né? Então, é assim. A gente vai aprendendo, né? Vai estudando, vai aprendendo, vai se melhorando. Na parte B, nós temos os fenômenos da natureza. E aí, José Herculano Pires comenta: o mundo vem se revelando
aos homens lentamente, através dos milênios em que as gerações se sucedem. Mas a verdade é que somente neste século, graças a uma extraordinária aceleramento das ciências, a sua realidade começa a desvendar-se aos nossos olhos. Então, meus amores, a ciência, graças a Deus, ela caminha lado a lado com o espiritismo. E os homens, nós encarnados aqui na Terra, os homens, né, mortais, pobres mortais, nós começamos a ter um olhar neste século, um olhar melhor para a ciência. E quando ela vai se desvendando para nós e a gente vai buscando e a gente vai pesquisando e a gente vai encontrando respostas, aí nós vamos ver que os fenômenos da natureza estão intimamente ligados ao mundo que nós estamos. E aí, o Espiritismo traz a sua contribuição para o desenvolvimento e entendimento do ser humano, para auxiliar a compreensão do homem em conceitos que escapam da ciência material. Então, o Espiritismo vem trazendo alguns conceitos que às vezes a ciência ainda não revelou, mas quantas e quantas pessoas já estão dizendo, e a gente está vendo, que estão estudando e estão vendo que a ciência está evoluindo e está nos mostrando que o Espiritismo e a ciência estão ali, lado a lado, né? Quantos cientistas, quantos médicos, né? Como a importante ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, conforme encontramos na obra, no Livro dos Espíritos, no capítulo 9. O capítulo 9 do Livro dos Espíritos, ele fala sobre os fenômenos da natureza. Por que às vezes a gente fica tão intrigado com as coisas que acontecem na natureza? Porque a gente se coloca um ser à parte. Então, assim, a gente quer estar no mundo, mas se coloca à parte, quer analisar o que está acontecendo no mundo. Aí a gente fica, está acontecendo, está chovendo hoje, está assim, está assado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente não se insere nele. Então, a partir do momento que a gente começa a estudar e tem a consciência que nós fazemos parte do mundo em que vivemos, estamos aqui porque escolhemos, estamos aqui porque decidimos estar, a gente já começa a ver o mundo, os fenômenos da natureza com outro olhar, né? E Jesus, como era sábio, muito sábio, é o nosso mestre, né? Ele mostra para nós, na época de Jesus, várias situações que era muito intrigante para as pessoas que estavam ao seu redor. Uma delas é a multiplicação dos pães, pão da vida. E aí, quando ele faz a multiplicação dos pães, as pessoas até hoje questionam, né? Como que ele alimentou todas aquelas pessoas, né? Fazendo aumentar tanto a quantidade que estavam ali. E na verdade, ele já vem falando para nós no Evangelho. No Evangelho segundo João, nós encontramos: Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede.
Então, meus amores, a gente sabe que para a gente conseguir as coisas tanto no espiritual quanto no material, nós temos que ter trabalho. Trabalhar de que forma? Esse trabalho no material é para deixar a nossa vida melhor, que nós temos o alimento de todo dia, que a gente consiga pagar as nossas contas, que a gente consiga viver como se tem que viver. Agora, o trabalho no espiritual, esse trabalho é feito dentro de nós, nós com nós mesmos. Nós vamos nos melhorando, nós vamos estudando, nós vamos ampliando a nossa gama de conhecimento. E a partir do momento que a gente passa a investir em nós mesmos, a gente nunca mais vai ter fome mesmo, porque nós estamos sempre buscando. A gente nunca mais vai ter sede, porque nós vamos beber da melhor água. A água da inteligência, a água da sabedoria, a água de estar sempre disposto ao trabalho, né? E aí, Jesus vai mostrando aos seus discípulos situações. A outra situação que conta lá na Bíblia é essa pesca surpreendente. A pesca surpreendente, tá aqui a história dela no nosso livro, né? E Jesus, como ele tinha uma mediunidade que a gente não tem nem como comentar sobre a mediunidade. Eu, Sueli, não tenho como comentar sobre a mediunidade desse homem que passou pela terra e nos trouxe todo esse conhecimento. Ele conseguiu ver através da dupla vista, através da alma, né? E aí ele fala para os discípulos: jogue a rede novamente. E aí os discípulos jogaram. Alimentar o corpo é uma condição essencial para manter a vida física, mas a alma também precisa desse néctar espiritual, que são as virtudes vivenciadas. Então, meu amor, aqui ele deixou claro para nós que nós precisamos ter fé. Quando esse néctar espiritual é a fé vivida ali, vivenciada, né? Quando nós vivenciamos determinadas situações e aí a gente tem fé que vai melhorar, que as coisas vão caminhar, aí nós estamos aprendendo, né? E nós temos que cuidar tanto desse néctar espiritual no nosso corpo, quanto da nossa vida física. Mantê-la bem, lúcida, com clareza, né? Alimentar-se, beber água, fazer o que é necessário. Então, ele já vinha ensinando os discípulos com essas virtudes, né? E a gente sabe que está aí até hoje. Outra situação que teve foi a tempestade aplacada, né? E todo mundo, na hora dessa tempestade que estava com Jesus, ficou agitado. E Jesus se manteve tranquilo, sossegado, como nada estivesse acontecendo, né? E aí ele, no final, ele falou para os discípulos: na vida material, as tempestades a serem enfrentadas são diversas. É no Evangelho que sempre é o nosso porto seguro. Jesus deixou para todos nós um roteiro para navegarmos com tranquilidade, mesmo em águas revoltas. Então, meus amores, no momento dessa tempestade, Jesus se manteve tranquilo.
e tranquilizou todos que estavam à sua volta. E ele deixou para nós o nosso guia, que é o Evangelho. Quando nós lemos o Evangelho e colocamos ele em prática, né? Todas essas águas revoltas aqui, que significa os nossos problemas, nós vamos conseguir superá-los. E quando nós superamos, nós vamos estar sempre pronto para o novo passo. E isso vai nos fortalecendo. O nosso porto seguro está lá, o Evangelho. E aí uma outra passagem é quando Jesus anda sobre as águas, né? E aí quando Jesus anda sobre as águas, Pedro, com muito medo de toda aquela situação, fala: Mestre, é você? Se for você, eu quero ir até aí. E aí Jesus fala para Pedro: vem. Pedro anda sobre as águas. Só que aí a firmeza que ele iniciou não foi a mesma de continuar andando sobre a água. E ele começa a afundar. E aí ele quer que o mestre tire ele daquele sufoco ali naquele momento que ele viu que ele começou a cair no mar, né? E aí Jesus fala para ele: homem de pouca fé, né? Então é isso. O medo que Pedro sentiu é o mesmo que hoje afasta as almas do entendimento sem humildade, colocando barreiras ao amor divino. E afundamos na descrença, gerando pensamentos de mágoa e de descontentamento e rebeldia. Porém, quando nós nos lembrarmos da exemplificação de Jesus entre nós, enchemo-nos de esperança e revivemos, eliminando os medos, as angústias, buscando a alegria e a felicidade. Então, meus amores, quando a gente lembra do exemplo de Jesus, esse medo vai embora. Os nossos pensamentos se voltam para pensamentos bons. A gente não cria mágoa, porque nós sabemos que estamos todos na mesma jornada, todos na mesma caminhada, né? Nós precisamos ir melhorando gradativamente. E aí nós precisamos apoiar uns nos outros. E quando a gente tem um irmão que nos apoia e nos faz caminhar, a gente consegue ter pensamentos melhores. E aí vamos encher o nosso coração de alegria e felicidade mesmo. E agradecendo sempre, caminhando sempre, olhando para quem está à nossa volta, ajudando na medida do possível, sempre tentando fazer o nosso melhor. E lembrando que o nosso exemplo é Jesus, o Mestre amado Jesus. Então, meus irmãos, neste momento, sabendo que Ele está sempre conosco, fazendo com que nós aumentamos a nossa busca, né, em relação ao nosso aprendizado, vamos continuar estudando. Eu agradeço todos vocês que estão aqui assistindo essa aula e gostaria muito que vocês buscassem mais no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, na Bíblia, as leituras, né, as histórias, para que nós a cada vez mais buscamos um aprendizado melhor, que a gente busque e aprenda. E aí vamos colocar em prática. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado pela presença de todos vocês e que nós continuamos
passando por essa pandemia com toda a tranquilidade necessária, sempre fazendo a nossa parte, tendo todos os nossos cuidados que se faz necessário. Assim seja, graças a Deus. Obrigada.